Meus caros, em viagem para Vila Formoso e no rescaldo do que foi ontem a comunicação de Marcelo, se aquilo foi uma comunicação, tenho ouvido os comentecos todos de serviço, cada um para seu lado, todos a dizerem coisas ligeiramente diferentes uns dos outros, mas eu, na minha opinião, nenhum deles está a acertar na mousse. Eu ontem, se recordam, e se não se recordam porque não viram podem vê-lo, ontem comentei ao vivo essa comunicação de Marcelo e fiquei logo com a primeira impressão. O vídeo é longo, tem cerca de 1 hora, podem vê-lo aos passos. Eu vou tentar fazer também uma súmula para ficar só com o principal, tirando, portanto, toda a parte dos outros comentários, que eu também comentei os comentadores. Ou se comenta ou não se comenta, das duas uma, não é? Ou somos Marcelitos ou não somos. E hoje o que eu tenho visto é realmente um grupo, hoje e ontem também ainda, um grupo imenso de Marcelitos, os mentecos das televisões, todos armados em Marcelos, a tentar adivinhar o futuro, já que ontem mesmo não conseguiram, nenhum deles, adivinhar aquilo que Marcelo ia dizer. Eu ainda estive próximo, porque falei num ultimato. Eu pensei que Marcelo iria fazer um ultimato ao governo, que de certa forma fez. De certa forma, não fez um ultimato, digamos, declarado, mas avisou que a partir de agora ia ficar muito mais atento. Quer dizer que não tem estado atento, tal como todos nós temos vindo a dizer desde sempre. Marcelo esteve 7 anos desatento, agora diz que vai estar mais atento e portanto, é de alguma forma um ultimato, dizendo: atenção que a partir de agora as coisas vão fiar mais fininho. Bom, eu lamento que se tenha perdido 7 anos. 7 anos é muito tempo na nossa vida. Empobrecemos de tal forma que fomos ultrapassados pelo menos por 4 países nestes 7 anos. E Marcelo sempre distraído a comer gelados e a ir ao multibanco e a bater com o carro de marcha atrás. Os 3 e últimos anos do segundo mandato de Marcelo, ele se decidir ficar atento, é bom. É melhor do que o que tem feito até agora, que é a completa desatenção. Mas eu nem nisso acredito. Eu digo que nem nisso acredito porque Marcelo não sabe ser outra coisa senão Marcelo. Ele é Marcelo e nada mais. É um comentador. Ele é presidente nas horas vagas e como é outras coisas nas horas vagas, mas presidente como sua função principal nunca foi. É comentador, isso sim. Aguentou-se no primeiro ano, no segundo ano, porque começou a levar nas orelhas. Os comentecos, enfim, começaram a denunciar esta sua comentarite crónica de que ele padece, pelo menos desde o ano 2000, e ele referiu um pouco o seu ímpeto comenteco. A verdade é que ele voltou e ultimamente reforçado, redobrado. Marcelo o que sabe fazer é comentar a política, não sabe fazer política. Não sabe analisar a política, só sabe analisar a reação dos políticos profissionais aos acontecimentos políticos e tentar prever o que vai acontecer. Portanto, é a tal chamada política palaciana. Política palaciana. O que é que vai fazer fulano, já que Cicrano disse aquilo? O que é que vai acontecer a seguir? Beltrano, como é que vai reagir? E por aí fora. É esta a política de Marcelo. Preocupar-se com o futuro do país? Não. Costa dá-lhe uns números quaisquer, diz que nós estamos a subir, que estamos a convergir com a Europa, ele encolhe os ombros. Para ele, números deve ser sinónimo de magia negra, ele não percebe nada daquilo. Ficar satisfeito com as explicações estatísticas e falsas do INE e de Marcelo, para vocês, qualquer criança de 10 anos percebe que o país está muito pior agora do que estava há 7 anos atrás. Portanto, a Marcelo também devemos o facto de termos empobrecido ultimamente e de estarmos cada vez mais longe da Europa, apesar do INE, que enfim, é um instituto em que devia entrar a Polícia Judiciária de manhã e sair à noite com eles todos algemados, mas com as mãos atrás das costas, com o INE que nos vem enganando também pelo menos desde o tempo de Costa, mas acho que até já antes. Esses números falsos, não é? Que Marcelo engole, que não percebe nada, para ele 3 milhões, ou 3 mil milhões, ou 3 bilhões, é a mesma coisa, eles tenham 3 e um bocado de zeros à frente, é tudo igual. Portanto, ele tem a coragem de vir dizer que os números são muito bons, quando o povo nunca viveu pior. Então, mas estamos a falar do tempo do Salazar, em que tínhamos o Banco de Portugal com as caves cheias de ouro e o povo a viver na miséria. É para isso que caminhamos novamente? Quer dizer, dizemos mal do Salazar, mas perseguimos aquilo que ele sempre fez, só que com uma diferença, é que
que nós não conseguimos, os nossos governos não conseguem a performance económica e financeira de Salazar. Nem de longe, nem de perto. Nada a ver. Salazar em 33 pôs as finanças a zero, não é? O déficit a zero. Quando ninguém nos emprestava um avo, nenhum banco internacional nos emprestava um escudo, $1. E Salazar não precisou dos tais 14 milhões que na altura eram necessários e só num ano ele pôs as finanças a não dar prejuízo, a dar lucro, superávit. Bom, nós agora não temos gente dessa, os tempos também são outros, há bilhões a sair para a corrupção e outros bilhões para a subsídio à dependência e para os amigos, portanto isto é uma sangria desatada e por mais dinheiro que venha da Europa isto não tem ponta para onde se pega. Aliás, ontem Lagarde disse isso mesmo, nós já não podemos ajudar mais Portugal. Ela disse isto preto no branco, curiosamente não vi nenhuma televisão falar nisto. Christine Lagarde ontem disse, lamentamos, mas não podemos ajudar mais Portugal. E digo-vos uma coisa, eu no lugar dela já há muito que tinha dito isso. Já tinha fechado a torneira há muito tempo, porque eu já percebi, todos nós já percebemos, que enquanto vierem estes milhares de milhões por mês para Portugal, nós não nos desenvolvemos. Nós estamos aqui à sombra da bananeira, os políticos em viagens pelo mundo inteiro, a levar consigo as suas comitivas, altos hotéis, grandes viagens, melhores restaurantes e o povo cada vez mais pobre e cada vez mais na miséria. Quando precisamos de dinheiro, a Europa dá. Não pode ser. Nós temos que deixar de ser os africanos da Europa. Nós temos que deixar de ser os étnicos da Europa. E a Europa já percebeu isto. Portanto, este primeiro ponto que vos quero falar é exatamente isto. A Europa vai nos fechar a torneira, não tenho dúvidas. Não fecha de um ano para o outro, mas vai fechando todos os anos. Nós daqui a 5 anos nós não vamos receber bola. Nós vamos estar a pagar mais do que o que recebemos. O que não deixa de ser justo, é justo, porque nós andamos desde 86 a receber muitíssimo mais do que a dízima que pagamos. Nós somos o parente pobre da Europa desde 86. Que raio, quantos anos é que já passaram desde 86 até agora? Agora é a altura de começarmos também a contribuir. Portanto, a torneira não tenham dúvidas. O balanço vai ser muito equilibrado a partir de agora. Vamos receber 10 milhões, mas vamos pagar para aí 8 ou 9. Portanto, vamos ter que deixar de contar com esse maná que tem vindo todos os anos para enriquecer as grandes fortunas, as grandes corrupções, os grandes compadrios e as grandes amizades do governo. Este é o primeiro ponto que vos quero deixar aqui e que Marcelo parece não ter percebido. Vamos ao ponto seguinte. O ponto seguinte tem justamente a ver com o erro de percepção de Marcelo Rebelo de Sousa. Ele veio ontem falar do governo? Não. Ele ontem veio falar de Galamba, como se o problema de Portugal e do governo fosse apenas o Galamba. Eu bem sei que o Galamba é um grande problema. Galamba é o antipolítico patriota. Galamba é um ministro socialista. Está ali para tratar da vida dele e dos amigos. E é por isso que ninguém o pode deixar ir embora, porque ele sabe demais. Costa sem Galamba não é Costa. Galamba é lá preciso. Galamba conhece tudo sobre o lítio, sobre as jogadas do lítio, as jogadas do hidrogénio. Costa está à espera de receber milhares de milhões do hidrogénio verde. Costa quer abastecer a Europa de hidrogénio verde, está com azar, porque o seu amigo socialista de Espanha já se avançou a ele e já quer ser ele também, o Sánchez, a distribuir o hidrogénio verde por toda a Europa. Portanto, vamos ter aqui uma zanga de comadres socialistas. Mas, portanto, seja como for, Galamba é um ministro indescartável. Costa não pode, nunca na vida, deixá-lo ir embora. É assim, se Galamba se for embora e Medina se for embora, Costa não fica lá a fazer nada, porque deixa de ter homens de confiança. Não é a Vieira da Silva, a ministra que nunca trabalhou, não é sequer a Marta Temido, que diziam que seria, não era sequer o Pedro Nuno Santos, não. Ele precisa é de Galamba, por um lado, para as energias, e precisa de Medina Sayar, por outro lado, para enganar os números reais, os números de Portugal. Sem os dois, Costa não existe. E, portanto, Marcelo fez uma péssima percepção do problema da nação. O problema não é Galamba, o problema de Portugal é toda a galambice que existe, não só apenas aquele galambita. E ele reduziu aquilo a um caso do Galamba e do seu adjunto. É muito pobre, é muito redutor, mostra-se que não há inteligência ali naquela cabeça. Já não há. Se houve, já não há dúvida. Eu não tenho medo de dizer isto, é a minha apreciação, não estou a ofendê-lo, estou apenas a dizer que as suas faculdades há muito que desapareceram, pelo menos há 3 ou 4 anos que eu tenho notado isto,
ele toma a parte pelo todo, ele deixou de ter visão aérea do problema, deixou de ter visão da macroeconomia e começou a preocupar-se, lá está, com as tais tricas palacianas do fulano que disse isto e o outro que respondeu aquilo. Mas esse não é o problema de Portugal. O problema de Portugal é o empobrecimento diário, o empobrecimento que ao fim do ano nos faz cair mais um degrau na tabela, no ranking dos países da Europa em termos de produção de riqueza, de PIB. É que já não temos muito mais para cair. Temos mais 2 ou 3 degraus e somos o último. E Medina Carreira disse-o há 20 anos. Se tudo continuar assim, daqui a 20 anos nós seremos o país mais pobre da Europa. Ainda não somos o país mais pobre da Europa, mas para lá caminhamos a passos largos. Aí é que nós vamos conseguir convergir mesmo. Convergimos como nenhum outro para o fundo da tabela dos países da Europa em termos de PIB. Portanto, os países mais pobres da Europa. Esse foi o segundo erro de Marcelo. Confundir Galamba com o problema nacional. O problema nacional é corrupção, é negociatas, é dinheiro mal parado por tudo quanto é sítio e é falta de estratégia de saber onde investir. Porque até hoje tivemos dinheiro para investir, se calhar no futuro já não vamos ter, mas até hoje tivemos dinheiro para investir, esse dinheiro vinha da Europa, dos impostos dos contribuintes europeus, que abdicaram desses impostos, parte deles, para nos ajudar a nós a evoluirmos. E nós o que conseguimos foi descer na tabela, empobrecer cada vez mais. E eu não vejo nenhum político, a não ser André Ventura, a denunciar isto. Para que serviu tanto milhão por dia? Para quê? Para empobrecermos cada vez mais. Esse é o problema de Portugal, não é o Galamba. Galamba é um pequeno problema. Um terceiro ponto que ainda não vi ninguém abordar é qual foi o sentido do ultimato. Ou seja, qual é a red line, a linha vermelha, que o Governo não pode ultrapassar mais. Pois se o diagnóstico foi tão arrasador, o diagnóstico do nosso Presidente da República ontem foi tão arrasador do Governo, mas lá está, sempre no último caso, falou apenas num caso, quando devia ter falado de todos os outros, recordando que já foram 13 os elementos do Governo, entre Ministros e Secretários de Estado, que se demitiram ou foram demitidos nos últimos meses por causa das confusões que originou o tal questionário para saber quais seriam os socialistas que ainda poderiam ser candidatos a algum cargo no Governo. Para isso, eles teriam que preencher o tal questionário que deu tanto que falar. Ora, portanto, o problema não é, como digo, o Galamba, é os 13 que já foram embora. Galamba seria o 14º, não é? Galamba foi seguro pelo Costa, como já expliquei. Portanto, mas houve já 13. Ora, o que é que eu vejo que os comentecos estão a comentar? É que a confiança de Marcelo perdeu-se a partir de agora. Então, mas havia confiança? Quando 13 elementos do Governo já se demitiram ou foram demitidos nos últimos meses, Marcelo continuava a ter confiança neste Governo, é? Claro que não podia continuar. Portanto, não venha ele dizer que a partir de agora vai reforçar a vigilância, porque ele devia ter reforçado desde sempre. É para isso que lhe pagam ordenado a propósito. Para reforçar a vigilância nos membros do Governo. Portanto, é inacreditável como é que agora os comentecos só relacionam este caso do Galamba com a confiança e o que é que vai acontecer de futuro. Ai meu Deus, que de futuro o Presidente da República não vai mais ter confiança num Governo, o que é que vai acontecer? Pois é exatamente isso que eu pergunto e é o quarto ponto. O que vai acontecer é o que aconteceu até aqui. Bola. O que vai acontecer é o que aconteceu ontem. 0 é o Primeiro-Ministro vir queixar-se para as televisões, fazer queixinhas para as televisões, do Costa, que não lhe liga nenhuma, que faz o que quer e bem lhe apetece, e que não lhe passa cartucho, e de futuro ainda vai reforçar a sua vigilância. Para que é que serve a vigilância a um Presidente da República que se recusa a agir, que não faz nada, limita-se a vir para as televisões dizer que vai ser cada vez mais vigilante? Ouça, ingresse numa empresa de segurança, às discotecas, aos bares, aos centros comerciais, esses é que são os vigilantes, passam a vida a vigiar. Se o amigo Marcelo vigia, apura, mas depois não há conclusão nenhuma, nem da vigilância, nem das apuradelas, então não é preciso um Presidente da República assim. Vá lá vigiar para a terra dele, vá lá apurar, para o diabo que o carregue. É. E portanto a conclusão de tudo isto é linear, é fácil. Costa percebeu, já tinha percebido antes, por isso fez esta jogada, que em Marcelo não tem oposição. Marcelo é muito bom para viajar, para comer gelados, para almoçar, para jantar, come um petiscozinho e bebe um fino,
e diz que está tudo bem no país mais maravilhoso do mundo, para ele, que ganha o que ganha, vive onde vive e tem o nível de vida que tem. Para os outros portugueses, que têm 1/10 do poder de compra dele, é que a vida não está lá assim tão boa, penso eu de que, como diria o Pinto da Costa. Portanto, Marcelo vive num mundo que não é o nosso, numa redoma de vidro completamente alheado da realidade. Nós vivemos no país real, e ele vive no país do Presidente da República, que nada tem a ver com Portugal, ok? E portanto, é uma realidade virtual que não é compaginável com a realidade do país, nem em termos de economia, de progresso, desenvolvimento, literacia acima de tudo. Ele não vive no nosso país e portanto também não é agora, com aquela idade, que ele vai perceber o que é o país que fez dele Presidente da República, não é? E, por exemplo, eu tenho gostado de ouvir aqui o fórum da TSF. Há muitos anos que eu sigo de vez em quando o fórum, quando vou de viagem, como agora, entretenho-me a ouvir o fórum, sempre há uma opinião ou outra que vale a pena ser ouvida. Hoje em dia não há nenhuma, amigos. Hoje em dia a qualidade do fórum reflete perfeitamente a qualidade do país. O nível de inteligência dos participantes, a qualidade das intervenções, aquilo é zero. É preferível ouvir um fórum de futebol, da bola, que ao menos já sabem o que dizem, do que ouvir o fórum da TSF. Não se aproveita as pessoas vão participar, elas não sabem articular uma ideia, não sabem fazer consequências daquilo que disseram antes, não sabem nada, são perfeitamente indigentes intelectuais. E são estas pessoas que têm a coragem, talvez por isso, pela sua falta de inteligência, de participar nos fóruns públicos. Quem ouviu este fórum há 10, há 15 anos, vê a diferença, e porque isto é uma amostra, a diferença da qualidade intelectual da população que participa neles. É brutal, é estarrecedor, não se aproveita As pessoas querem falar, nem vocabulário têm suficiente para poder exprimir a ideia mais básica. É isto que Portugal chegou. Nós exportámos realmente a nossa inteligência toda para os outros países desenvolvidos, por isso eles se desenvolveram, e ficámos cá com aquilo que não é exportável, com o produto que ninguém quereria. Antigamente queriam mão de obra e nós exportámos mão de obra. Agora querem inteligência e nós exportamos inteligência. E cá ficamos com o pior infelizmente, que cá se produz. O melhor, a nata da sociedade, vai enriquecer os países desenvolvidos da Europa, e o indiferenciado, aquele chamado povão, esse fica cá todo, e esse, coitado, está cada vez mais, como é que é dizer, mais empobrecido intelectualmente. Temos que mudar isto.